Olá, nono ano, a gente vai dar continuidade ao capítulo do nosso livro que fala sobre o ambiente agredido, que é o capítulo 7. Então, vamos lá. A gente vai iniciar falando sobre o efeito estufa, tá? Então, é o seguinte, nas últimas 3 décadas, a quantidade de gás carbônico na atmosfera aumentou em mais ou menos aí 15%. E isso tem provocado um aumento no aquecimento da atmosfera, tá? O crescimento da emissão de outros gases também vai intensificar o efeito estufa, tá? Além do gás carbônico, a gente tem outros gases. Por conta das necessidades energéticas dos seres humanos, a tendência é que ocorra um crescimento progressivo da quantidade desses gases nos próximos anos, tá? Mais ou menos 20% aí da radiação emitida pelo Sol é absorvida pela atmosfera, tá? Perto de 50% atinge a Terra e esquenta, e o restante é refletido para o espaço. À medida que a superfície da Terra esquenta, são reemitidos raios infravermelhos, tá? O dióxido de carbono e outros gases que se fazem presentes na atmosfera absorvem essas longas ondas vermelhas e devolvem para a Terra, aquecendo e produzindo assim o efeito estufa. Então a gente tem que lembrar que o efeito estufa ele é responsável pelo aquecimento de mais ou menos aí 12,8 graus Celsius, tá? Da Terra, desse sistema atmosférico da Terra. E sem esse efeito natural, provavelmente não teria vida no planeta, porque é ele que é responsável por manter uma temperatura agradável e habitável no nosso planeta, tá? Quando a gente fala de efeito estufa, o principal gás, né, o que mais contribui para ele é o gás carbônico, tá? O gás carbônico ele tem emissões naturais, que é o caso da respiração dos seres vivos e da decomposição dos vegetais, tá? Só que atualmente esse gás ele vem se acumulando em níveis que cada vez crescem mais por conta da queima de combustíveis derivados do petróleo e também das queimas das matas, tá? E aí, por conta disso, pode ocorrer uma quebra no equilíbrio dinâmico da atmosfera e acabar causando voltou ao normal. E acabar causando a elevação da temperatura média da Terra, tá? O que pode causar consequências que os cientistas ainda não conseguem prever com precisão, tá? E aí, nesse esqueminha que tem aí no livro de vocês, aonde tem esse número 1 aqui, ó. Deixa eu pegar meu pincelzinho. Onde a gente tem aqui, tá vendo? O número 1, o que está acontecendo aí? A energia solar, né, na forma de raios luminosos, ela está atravessando a atmosfera e está esquentando a superfície terrestre, tá? Aqui no 2, ó, repara que ele veio, pum, e no 2 ele voltou. Então, a Terra restitui o calor emitido o calor emitindo as radiações infravermelhas. Aqui no 3, o que está acontecendo aqui? Parte dessa energia, né, que está sendo expelida da Terra vai se perder no espaço. E por último, né, tá vindo bem aqui pra gente, repara que a maior parte da energia irradiada da Terra vai ficar embutida nos gases do efeito estufa e retorna para a Terra aquecendo o nosso planeta, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da chuva ácida, tá? No planeta Terra atual, tá? Existe a mesma quantidade de água que havia num passado bem remoto, então não tem nem mais e nem menos. Isso acontece porque a água ela está num ciclo. Então, quando a gente fala que a água vai acabar, a água potável vai acabar, a água em si ela não vai acabar, tá? O que acontece? A água ela evapora, né, da superfície dos rios, dos oceanos, lagos e por aí vai. Em menor extensão também do solo, das plantas e dos animais, por conta da transpiração e da respiração, e ela vai se condensar formando as nuvens e depois ela vai precipitar na forma de chuva, tá? Só que a chuva, ela vai se formar quando as moléculas da água na fase gasosa se condensam, e aí forma pequenas gotas que vão cair na Terra.
Quando a água da chuva vem atravessando a atmosfera, ela pode carregar os materiais químicos ou poluentes que estão ali, tá? E como a água ela é um solvente, inclusive ela é um solvente universal, a chuva vai dissolver o gás carbônico que está naturalmente presente no ar, formando o ácido carbônico, tá? E aí, o que acontece? A chuva, em condições naturais, tá? De forma natural, ela é sempre um pouquinho ácida. E essa acidez não faz mal para o ambiente, porque os solos, as águas dos rios, dos lagos, em muitas vezes é um pouquinho alcalino. Isso faz com que um pouco alcalino e um pouco ácido se neutralize, tá? Então, isso é super normal. O problema é quando a chuva é muito ácido. Aí esse efeito não consegue ser neutralizado pela natureza e vai tornar o ambiente impróprio para a vida, porque muitos peixes não conseguem viver e nem reproduzir em lagos que sejam muito ácidos, tá? Então a chuva, quando ela vem muito ácida, ela vai prejudicar os lagos, ela vai prejudicar os rios, ela vai prejudicar a vegetação e inclusive a fauna terrestre, tá? E aí o que acontece aí? O enxofre e o nitrogênio, eles são os principais componentes das chuvas ácidas, tá? Quando a gente fala de chuva ácida, a gente está falando dessa chuva que é muito ácida, né? Dessa que eu falei que é relativamente normal, tá? Então o que acontece aí? Cada vez que se queima algo que tenha enxofre, né, na composição, como derivados de petróleo e carvão, forma-se o dióxido de enxofre, tá? Que tem como fórmula SO2. Ele entra em contato com o ar atmosférico, reage com o gás oxigênio e aí ele vai se transformar em trióxido de enxofre, que é o SO3. Ele vai reagir com a água da chuva e da reação química vai formar o ácido sulfúrico, que é esse daqui. Que é esse daqui, ó, que é o H2SO4, tá? O calor da combustão faz com que o nitrogênio do ar entre em reação com gás oxigênio, resultando em óxidos de nitrogênio. E aí a água das chuvas entra em reação com esses óxidos de nitrogênio e aí forma o ácido nítrico, que é esse daqui, que é o HNO3. Ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a contaminação radioativa, tá? Vale lembrar que a gente, de forma constante, a gente está submetido a uma radiação natural. Essa radiação natural, a gente está falando da radiação cósmica e a gente está falando da radiação de certos minérios da crosta terrestre, tá? Essa radiação cósmica é proveniente do espaço interestelar e ela é formada principalmente de prótons e partículas alfa, tá? Só que certas regiões da Terra têm uma radioatividade natural muito alta por conta da presença de minérios radioativos lá no subsolo, tá? Só que o maior perigo da contaminação radioativa está nas fontes artificiais, tá? Que são os aparelhos de raio-x, radioterapia, testes e inclusive os acidentes nucleares que já ocorreram, né? E a radioatividade, ela vai contaminar o ar, a água, o solo e também o subsolo, tá? Alguns elementos radioativos produzidos nesses testes nucleares e nos reatores atômicos têm uma meia-vida de milhares de anos, tá? Outro problema que a humanidade enfrenta é o risco da poluição radioativa. Esse risco está ligado ao destino dos resíduos radioativos e os acidentes que eles podem vir a causar, tá? Então, esses resíduos radioativos, eles têm um tratamento todo especial, tá? Mas, embora tenham um tratamento todo especial, não é 100% seguro. Então, a maioria dos países guarda esse lixo radioativo em tanques de concreto ou de aço e enterram ou depositam no fundo do mar. Mas mesmo com todo esse cuidado, mais uma vez falando, não é 100% certo de que não vai haver nenhum tipo de vazamento, tá? Então, os acidentes nucleares é difícil acontecer, mas pode acontecer como já ocorreu, tá? Alguns são muito famosos e o mais famoso de todos é o acidente de Chernobyl, tá? Então,
quando a gente fala, existem outros, mas a gente vai falar um pouquinho desse de Chernobyl, tá? Esse acidente de Chernobyl morreu 31 pessoas de forma imediata da explosão, tá? E depois vítimas por lesões que sofreram foram morrendo também. Só que, além dessas mortes, ocorreu uma contaminação, tá? Isso significa que milhares de pessoas vieram morrer, inclusive anos depois, por conta dos problemas da radiação. Então, esse acidente contaminou praticamente a Europa toda, tá? Com o deslocamento dessa poeira radioativa. Plantas e animais apresentaram altos níveis de radioatividade durante vários meses. Os alimentos foram descartados, muitos animais tiveram que ser sacrificados porque eles estavam com índices muito altos de contaminação radioativa, tá? E assim, tudo que era relacionado ao consumo humano, como por exemplo leite, também foi descartado, tá? Para quem tiver um pouquinho de curiosidade, tem documentários sobre Chernobyl, sobre os impactos que essa radioatividade gerou anos e anos e anos depois, tá? Também houve o acidente de Goiânia, tá? Em 1987, tá? Esse acidente de Goiânia foi com o Césio 137, tá? Também fez várias vítimas e, assim, de cara foram contaminadas 249 pessoas, aonde 4 delas morreram, tá? Então, o acidente nuclear, né, ele é sempre bem grave. A gente fecha agora esse capítulo, tá bom? E na próxima aula a gente inicia o capítulo 8. Beijo e até mais!